Olá, meu povo! Está começando mais um iPod, o videocast da SMAP. Hoje eu recebo aqui na mesa colorida a professora Lívia Barros e o professor Vinícius Calado, ambos do PPGDI, Programa de Pós-Graduação de Direito e Inovação da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Ok, Mônica, mas qual é o tema desse programa que trouxe para a mesa colorida dois professores de lá da Unicap? O mestrado, meu bem. Outro, exatamente, mais um mestrado. Dessa vez, um convênio entre SMAP e Unicap. E essas duas figuras sensacionais que estão aqui comigo nesse episódio, no 19º episódio da segunda temporada do iPod, vão explicar tudo nos mínimos detalhes para a gente. Sejam muito bem-vindos à mesa colorida, muito bem-vindos ao iPod, à SMAP. Eu só vou contar que a turma é exclusiva do TJ, só isso, o resto é com vocês. Ai, maravilha. Como é que funciona o PPGDI, considerando que ambos são fundadores do programa, não é isso? Lívia, inclusive, é coordenadora do programa. Estou coordenadora. Né? Estou coordenadora nesse desafio, então é muito bom para a gente estar aqui, enquanto instituição e pessoalmente também. Você é uma querida, né? Arrasa nesse programa. Obrigada. E esse convênio do PPGDI com a SMAP, ele é tão antigo, assim, no sentido de você falou de ser professor fundador, né? A SMAP é a instituição fundadora do nosso programa também. Teve com a gente desde o início, quando a gente ainda era um projeto, né? Contextualizando um pouquinho, a gente apresenta o projeto de mestrado à CAPES, e a CAPES tem todo um processo para aprovação. E aí, na fase de projeto ainda, a gente encaminhou uma série de conveniados. Então, a gente foi dialogando com o sistema de justiça para tentar entender qual era o tipo de problema que a gente podia estar se aproximando para fins de confecções de produtos, porque o nosso mestrado é um mestrado profissional, e por ser profissional, o nosso grande intuito, o nosso grande objetivo é o desenvolvimento de produtos de impacto na realidade social. É basicamente isso. Nosso programa, ele quer impactar tanto nos processos de inovação social, quanto nos processos de inovação tecnológica, e aí por isso viemos nós dois aqui, né? Eu da linha 1, o professor Vinícius da linha 2, para conversar um pouquinho sobre toda essa história aí que nos fez chegar aqui até hoje. Como é que funciona hoje, professor Rodrigo, o PPGDI? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas podem ouvir e nos ver a qualquer momento. Então, é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Nós somos, como Lívia colocou, nós somos um mestrado profissional. Então, nós temos que cumprir rigorosamente as regras que nos normatizam. E, como tal, nós precisamos realizar um processo seletivo. E, como mestrado profissional, esse direcionamento ele se dá, muitas vezes, para entidades que têm esse interesse. Então, como Lívia colocou, a gente já tinha um interesse sinalizado da SMAP desde a origem. E esse interesse se materializou agora com esse convênio que foi firmado, e essa turma, como você disse, é uma turma exclusiva. Então, apenas poderão concorrer com base nesse edital os servidores, servidoras e os magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E o funcionamento é um funcionamento que, do ponto de vista da nossa estrutura, também é diferenciado. Nós teremos um funcionamento híbrido, né? Funcionaremos na Universidade Católica e majoritariamente aqui na escola. Então, teremos o prazer e a honra de aproveitar todo esse espaço riquíssimo que vocês têm aqui para justamente buscar trazer soluções inovadoras, tanto do ponto de vista da tecnologia, mas também do ponto de vista estrutural, da sociedade, e é isso que a gente quer também aqui estimular, que essa conversa possa servir para inspirar, né, os servidores, as servidoras, e os juízes e juízas, para que eles consigam visualizar problemas que estão acontecendo no dia a dia e que eles podem trazer para a gente, para a academia, para tentar trazer a solução. Não meramente na academia, não meramente para colocar um título na parede, não meramente para escrever um livro, mas sim para trazer uma solução do dia a dia, para o cotidiano dele, que pode, por exemplo, servir para o tribunal como um todo, ou quem sabe ganhar novos prêmios, não é? Pois porque a escola, né, ganha prêmio agora até direto, então é isso. É sobre isso. Não, e quem sabe até servir de modelo para outros tribunais, né? Sem dúvida. Então, o que eu percebo, assim, esse é o principal diferencial entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional, é isso? Veja, do ponto de vista da titulação, o aluno ele conclui, ele é mestre em Direito. Então, o diferencial não é apenas do ponto de vista das metodologias e do produto. Ele tem a ver com esse conjunto. Então, desde a origem,
você já entra no pré-projeto, inclusive, né, que a gente vai conversar aqui, você já entra apresentando isso. Olha, em que é que eu me adequo a essas linhas? O que é que eu tenho a contribuir? E como é que eu vou desenvolver isso? Qual o meu lugar de fala? Essa minha conexão com o que eu estou pesquisando, com a linha do programa e o que eu vou entregar ao final. Eu posso, por exemplo, ter um projeto pensado do ponto de vista macro, uma coisa grande, que um colega depois vai vir e continuar esse projeto, vai criar uma nova fase. Imagine, essa é uma primeira turma, né, da SMAP, você tem uma segunda turma que já vai continuar, daqui a pouco você tem uma repercussão, criando uma verdadeira revolução dentro de algum recorte. Então, o diferencial é esse, mas do ponto de vista da titulação, a titulação é a mesma. E pensando nisso, né, a gente tem os horários diferenciados, né? Então, a gente sabe que todo mundo trabalha muito e bastante, né? E do ponto de vista da logística, inclusive do deslocamento, né? Tem servidores que provavelmente podem ser do interior e podem querer fazer o curso. Então, pensando nisso, o nosso mestrado ele acontece com aulas sextas-feiras à noite, sábado, manhã e tarde. Então, esse também já é um diferencial. Por quê? Porque os mestrados acadêmicos, via de regra, ordinariamente, são aulas de manhã e tarde durante a semana, o que muitas vezes inviabiliza uma pessoa que até tem interesse, gostaria de fazê-lo, e não consegue por conta da jornada profissional mesmo. Isso. E esses encontros, eles são quinzenais para basicamente tentar, né, enquadrar com que você tenha a sua vida profissional seguindo e você consiga associar com o programa. Então, quinzenalmente, essa é a regra do nosso calendário. Quinzenalmente, sextas à noite e sábados de manhã e tarde. Eventualmente, às vezes, né, o pessoal das turmas anteriores fala, esse semestre a gente teve 2 semanas seguidas. É porque tem um feriado ali no meio, tem um negocinho, mas a regra são encontros quinzenais para dar tempo também de vocês viverem a família de vocês, o que a gente chama de vida, né? Para além. que tem além do trabalho e do estudo, isso, não é aquele negócio que vai passando na janela aqui, exatamente. Assim, né? Isso, vida, né? Então, a gente está consciente desse processo, a gente está alinhado com tudo isso. E o mestrado profissional, é importante que a gente diga, né? Ele é um mestrado em Direito, o teu certificado, ele sai de mestre em Direito, não sai mestrado profissional em Direito, né? Não tem essa diferença. O que tem diferença são questões metodológicas. E aí envolve, inclusive, o trabalho de conclusão de curso. Né? No mestrado acadêmico, o trabalho de conclusão é uma dissertação. No nosso caso, você vai entregar sua dissertação jurídica sobre determinado problema de pesquisa. Né? No mestrado profissional, são vários os produtos possíveis. Na época da conversa sobre o edital, eu lembro que alguns servidores ficavam dizendo assim, mas Lívia, que produto eu vou fazer? Eu disse, vai depender do seu problema, vai depender do que você está apresentando como pré-projeto. Então, a gente pode ter o desenvolvimento de um projeto de lei, um desenvolvimento de um software, um desenvolvimento de um novo processo, né? A gente tem experiências aí das turmas anteriores muito exitosas nessa construção de solução, porque não necessariamente vai ser um artigo de Word que vai responder a um problema, né, do nosso dia a dia. Então, os produtos, eles são... prático, né? Prático, exato. Então, a nossa resposta também precisa ser prática, né? E a gente tem esse diferencial também, que é o trabalho de conclusão. A gente pode trabalhar com a dissertação, mas nem é, digamos assim, o nosso produto master, digamos. O ideal, né? O ideal. A gente nem orienta aqui, na verdade, que o aluno faça a dissertação, porque essa sim tem uma perspectiva mais acadêmica, né? Imagina um magistrado ou um servidor que trabalha com muitas demandas, digamos, de patrimônio público ou direito da saúde. Então, ele vivencia aquilo no cotidiano. Ou ele visualiza ali litigância predatória. Então, aquilo são problemas, né? Excesso de determinados volumes, determinadas práticas. O que ele... Poxa, isso aqui é um problema. O que eu posso ajudar? O que eu posso colaborar com a minha vivência? E aí ele vai refletir a partir desses problemas. Então, sei lá, pode ser, olha, eu entendo que isso aqui tem uma solução possível que perpassa... Isso aqui não devia ser sido judicializado. Será que eu consigo dar uma solução fora do Poder Judiciário, do ponto de vista de criar uma outra, né, um sistema multiportas, como é que isso poderia chegar, ou dentro do Poder Judiciário, né? O nosso Judiciário pernambucano é muito feliz em muitas iniciativas, né? Então, a gente pode direcionar, redirecionar, criar filtros. Então, soluções, desde uma situação talvez mais simples, dessa que eu estou colocando aqui, até uma questão que também é relativamente simples, mas que você precisa ter um problema. Olha, será que todos os servidores estão alinhados com isso aqui? Todo mundo está pensando do jeito adequado? Poxa, posso fazer uma cartilha? Posso fazer um e-book? Será que eu posso fazer um conjunto de podcasts, criar uma série de podcasts para trazer a solução?
eita, viabilizar, a SMAP tem um podcast, eu posso gravar lá com o Mônica, o meu produto pode ser inserido dentro da escola e eu posso ter uma entrega. Óbvio que não vai ser uma entrega no vazio, não vai ser uma entrega no vácuo, vai ser uma entrega pautada na revisão de literatura, com um estudo contundente, consistente, mas não necessariamente em uma dissertação. Eu preciso ancorar no relatório técnico, dizer, ó, eu tenho um diagnóstico, o problema existiu, eu estou apresentando uma solução, e a solução mais adequada, ela pode ser plurima. Eu posso ter, inicialmente, um e-book, desse e-book gravar um podcast ou um videocast, e quem sabe replicar isso, levar isso que está acontecendo aqui na capital, levar para o interior, fazer um curso presencial, né? Então, assim, quando a gente começa a conversar, as ideias começam a surgir. A gente estava conversando justamente nesse final de semana, no módulo que foi idealizado, inclusive, pela professora Líria e a professora Roberta, um módulo de extensão, em que a gente estimulou os alunos atuais do programa a replicarem o que a gente estava fazendo na perspectiva extensionista. Então, mudança social, mudar a realidade, transmitir aquele conhecimento. Foi uma situação específica ali, mas, assim, será que isso de fato não pode ser ampliado, né? Então, é uma questão que é um diferencial realmente do nosso programa. O propósito é diferente. Não que a gente tem formação no mestrado acadêmico, né? Sim, não estamos falando mal do mestrado acadêmico. Formados, nascidos e criados no mas acadêmico. É diferente. Então, assim, é importante que aqueles que estão querendo entrar também visualizem isso. Sabe aquela coisa que você tem, aquela centelha, aquela coisa que lhe mexe, que lhe move? Poxa, se eu conseguir dedicar atenção e cuidado a isso aqui, eu vou solucionar um problema que pode ser pequeno, que pode ser meu, mas será que não é de muito mais? Será que não é de outros servidores? Né? Então, é isso. E como o Lívia colocou no início, né, são duas as linhas que, inclusive, se comunicam. Não necessariamente você apresentou um pré-projeto que está ali. Obviamente, você tem que direcionar e escolher uma linha, mas ele pode dialogar. Você está trabalhando numa solução que é uma solução baseada no consenso. Mas será que existe uma ferramenta tecnológica de inteligência artificial ou não que pode ajudar? As linhas dialogam, né? A gente está dentro de uma perspectiva de trazer soluções para um problema que apresenta. E o lugar de fala é muito importante. Então, acho que o mais importante é o servidor, a servidora, o juiz ou a juíza que quer se inscrever no mestrado, que ele... olha, eu aqui no meu cotidiano, o que é que eu enfrento de problema? E aí, a partir daí, construir o seu projeto. Acho que isso é muito interessante mesmo, porque ele vai mostrar essa aderência. Eu falo muito, né? Pode me tomar a fala, vou tomar um segundo, mas só para complementar mesmo, numa perspectiva seguinte. Esses conveniados, eles não são conveniados, digamos, de gaveta. O nosso objetivo não foi fazer convênio com o TJ, com a SMAP, para botar isso na gaveta. A ideia de ter uma turma exclusiva para servidores magistrados, muito alinhado com o que o Vini está falando, é porque a gente quer se comunicar com todo o sistema de justiça mesmo. Então, qual é a ideia? A ideia é que no desenvolver deste produto, apresentado no pré-projeto, ali na seleção, a SMAP participe de um processo de validação, de construção. Para a gente é super importante, ao final, que a escola receba esses produtos que estão sendo desenvolvidos. E, como o Vini falou, vamos testar aqui no núcleo, vamos fazer uma amostra, vamos replicar, vamos continuar com outros alunos desenvolvendo esse objeto. Então, a ideia, como é uma transformação efetiva, é que seja algo que a gente possa construir. Então, hoje vai ser a juíza de uma vara que vai fazer, amanhã vai ser a chefe de gabinete dela, depois o analista, e as coisas vão acontecendo a partir dessa discussão permanente entre quem vive aquele problema, que é o candidato, e quem está com a cabeça voltada para a construção das soluções, que somos nós, os professores. Então, nós somos compostos por 12 professores permanentes, das mais diversas áreas, como eu tinha brincado, né? Nascidos e criados no acadêmico, todos doutores, ainda no acadêmico, porque o mestrado profissional e o doutorado profissional é algo recente no Brasil. Melhor falar, porque parece que, enfim, é algo muito novo, mas não é. Eu acho que é novo no Brasil e especialmente no Nordeste. Mas a gente tem casos exitosos, tanto dentro quanto fora do país, de profissionais que conseguem fazer isso que a gente está há alguns anos iniciando, que é essa comunicação. E eu fico aqui vendo vocês falando assim, com esse amor todinho da academia, acho lindo. Mas aí, assim, como servidora, né, e como cidadã, é massa imaginar que esse produto, quando você diz assim, é bom que a SMAP recebe, o tribunal recebe, eu acho que, sobretudo, a população recebe, né, o resultado desse trabalho, desse investimento de tempo, investimento de dinheiro, né? Sim. E essa dedicação, né, que quem está com problema na mão, diz assim, eu faço o que agora com essa informação?
né? Eu acho que tem tanto servidor, servidora, juiz, juíza, que fica ali naquela angústia, né? Tentando achar uma solução sozinho para algumas coisas. E aí, de repente, quando você chega numa oportunidade dessa, se junta com a academia e encontra uma solução. Gente, eu acho que é muito sensacional. Com né? certeza. Deve ser muito gratificante para todos os lados, né? Para quem vê o resultado do seu trabalho sendo efetivado, né? Para o bem, de fato. E para quem, de fato, precisa dele. Então, eu ouço vocês falarem, não estou puxando saco não, tá? Eu juro. Porque é massa ver que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E falando em todo mundo ganha, eu acho que vale o reconhecimento e o agradecimento à presidência da escola. Porque nesse percurso, né, a gente, enquanto o projeto, a SMAP esteve junto com a gente foi para a CAPES, a gente voltou da CAPES e desembargador Jorge foi assim, vestiu a camisa da proposta de que eu quero exatamente o que você está falando. Quando eu capacito o meu corpo, eu estou capacitando para a sociedade. É isso que quando a gente fala de acesso à justiça, é isso. É essa entrega. E essa turma exclusiva, ela não só é exclusiva, como ela é financiada pela escola e pelo tribunal, né? Então, isso é mais do que um incentivo. Eu acho que que fique claro, né, para os candidatos que é 100% financiado pela... Isso é super importante, né? Porque a escola está entrando com 100% do financiamento. Se você olhou o edital, tem lá um termozinho de compromisso, porque, claro, é exigido uma contrapartida para o seu trabalho, mas é algo louvável e que precisa ser dito várias vezes, né? E agradecido aí por essa parceria. Vamos falar de linha de pesquisa, porque agora até eu fiquei curiosa. Nós falamos que existem 2 linhas de pesquisa. Explica pra gente aí a diferença delas. Bom, em que elas se baseiam? Basicamente, tem 2 linhas. A primeira linha, que a gente chama de linha 1, que é de mediação, resiliência e inovação social. E a linha 2, que são instituições jurídicas, inovação de mercado e tecnologia. Como o professor Vinícius bem disse, é possível que o seu problema, como a gente está falando de algo concreto, real, ele não está apenas em um local. Né, vai estar dialogando. No seu momento de inscrição, né, você, candidato e candidata, vai precisar marcar lá uma linha de pesquisa que você vai estar se adequando. Né? Mas nada impede que o teu objeto, e é muito comum que isso aconteça, dialogue com as 2 linhas. Né? Do dia a dia, eu trabalho mais sou do direito administrativo e do consenso, então estou ali na linha 1 de mediação, resiliência, e o professor Vinícius é o nosso professor da inteligência artificial. O cara da IA. O cara da IA, exatamente. Somos um time, né? Temos vários colegas, né? Tem a professora Paloma Mendes Saldanha também, que desenvolve bastante já há muito tempo esse estudo. Mas eu sou um entusiasta, na verdade é essa. Nos meus estudos, eu divido ali a atenção em inteligência artificial e da tecnologia blockchain. Então, assim, e eu também, né, dentro da linha, como formação e como professor na graduação, eu trabalho com o direito do consumidor e com o direito da saúde. E há uma intersecção muito grande do nosso texto. Então, assim, e é isso. E, assim, a gente gosta muito do ponto de vista como você colocou, você sinalizou, né, o olho brilha, porque a gente faz o que a gente gosta, né? A gente vinha até conversando sobre isso. Então, é sempre um prazer dialogar, falar e fazer aquilo que você gosta. Então, eu sou advogado, atuo nessas 2 áreas, o meu mestrado foi dentro do direito da saúde, as pesquisas que a gente direciona são nessa linha. Então, alguém me pede uma dica, fala alguma coisa, às vezes eu jogo tanta informação que a pessoa, meu Deus do céu, né? A segunda você quer ser meu orientador, disse, calma, eu só estou ajudando. É isso. E se você falar alguma coisa comigo, que é o que me interessa, né? E aí eles, olha, eu vou te estimular isso, aquilo, outro. Então, e é assim com todo mundo, com todo esse grupo. Então, também isso é um diferencial importante. Há uma conexão entre professores e alunos de maneira horizontal no nosso programa. Entre os professores e entre os professores, nós somos absolutamente acessíveis. Então, é um processo de orientação que a gente quer, de fato, fazer uma construção conjunta, coletiva, com estímulo para publicar, estímulo para desenvolver estudos diferenciados. Então, a gente não quer simplesmente cumprir uma tabela, a gente quer transformar de verdade. Né? E essa parceria, esse lugar, SMAP, esse lugar, Tribunal de Justiça de Pernambuco, é um lugar muito rico, que a gente é capaz, conjuntamente, do ponto de vista da harmonização entre o ator, a academia, e o ator, servidores e juízes, de transformação
real. E é isso que a gente quer. A gente quer uma primeira turma, né? Já temos um número de inscritos elevado, inclusive, a gente mostra então que as pessoas estão interessadas, a gente quer uma primeira turma, da primeira turma do tribunal desse convênio, né? Estamos na terceira, na verdade, né? A primeira, majoritariamente, foi um convênio que a OAB nos apoiou, a segunda com o Ministério Público, essa é a terceira. Então, percebam, nós estamos com grandes instituições que fazem, né, mover o nosso poder judiciário e o nosso cotidiano, e a gente quer essa transformação. Então, a gente precisa que vocês venham para o nosso programa com projetos interessantes, com projetos que são realmente de problemas do cotidiano de vocês, que a gente possa, conjuntamente, a academia e o Poder Judiciário, encontrar a solução. E se a gente não tem uma solução lá, ninguém aqui é cientista da computação, a gente vai atrás. Se o problema for, a gente vai atrás e vai Me trabalhar. Me dê 10 minutos que eu resolvo, né? Isso. É isso. A gente vai construir junto, com certeza. A gente falou, então, já das linhas de pesquisa. Vamos especificamente para as etapas. São quantas etapas? Como é que eu, Mônica, que decidi, supostamente, tá, gente? Por favor. Vou ser uma candidata lá a uma vaga no mestrado profissional. Que etapas eu vou encontrar? O que eu vou enfrentar? Pronto. Então, vamos, assim, de maneira, né, esquemática, digamos assim. Você vai entrar no site da Universidade Católica de Pernambuco. Tem uma área lá, também sempre está no Google, né? PPGDI, Unicap, vai aparecer. PPGDI, anotaram, né? Isso. Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação. Perfeito. Decorei, bonitinho, foi não? Foi, ficou bom. Vocês vão clicar em Seleção 2026, porque a seleção ela vai estar ocorrendo agora, mas as disciplinas elas vão ocorrer a partir de 2026.1, então a gente sempre seleciona um semestre antes, e aí você vai fazer sua pré-inscrição. Nessa pré-inscrição, antes disso, é importante que você pegue o edital e leia. Parece... Com atenção, não é para fazer igual o manual da mesinha de montar que a gente faz, né? Deixa para lá não, né? Isso. Esse edital tem que ler, viu, galera? Tem que ler. Tem que considerar o passo a passo. Isso. A gente tá dizendo aqui o caminho das pedras, mas leia o edital, é super importante. Qualquer detalhe, qualquer dúvida, a universidade está lá à disposição para dúvidas. A gente tem essa rápida resposta, é uma questão nossa, digamos que um princípio nosso. Um compromisso de comunicação e de rápida resposta. E aí, 3 são as fases, tá? A primeira fase é exatamente a fase de análise do anexo 1, que é do projeto de pesquisa, tá? Que, na verdade, não é um projeto, tá, gente? É um pré-projeto, que lá no anexo 1 tem, inclusive, um modelo para você preencher. Eu ia dizer isso que eu vi, achei sensacional. É praticamente um formulário que você vai responder ali direitinho, bonitinho, isso, com quantidade de linhas e tudo, né? É tudo bem... Presta atenção, minha gente. Bem transparente. Aí lá no anexo 1 você vai entregar o seu pré-projeto. Por que a gente chama de pré-projeto? Porque logo quando você entra, você revisita aquele problema, aquele objeto. A gente tem disciplinas não só de metodologia, mas que a gente chama de percurso de projeto, que é exatamente o caminhar dessa proposta de construção da tua solução. Porque a nossa ideia, né, não é que você chegue com a solução criada. Você vai apresentar, na verdade, o problema e que tipo de solução você imagina que seja possível. Durante o curso, né? É um diagnóstico, né? Você conhece o problema, você eu estou diagnosticando um problema. Esse aqui é o problema. E eu acredito que a solução é esta, e essa solução se enquadra na linha 1, essa solução se enquadra na linha 2. É basicamente isso, né? Isso. Grosso modo. Perfeito. Então, a gente tem desde alunos que estão montando cursos porque acreditam que para a solução do seu problema é a difusão da informação que vai fazer a diferença. A gente tem alunos que estão trabalhando com o desenvolvimento de inteligência artificial, gente que está trabalhando na área de governança, LGPD, a gente tem tudo isso. Então, o pré-projeto está lá no anexo 1, é um modelinho. Temos muitos inscritos, é um fato. As inscrições, inclusive, vão até 6 de outubro, tá? Hoje, estamos em... Hoje é dia... Alguma coisa de setembro? Deixa eu ver. Nem hoje é dia 16, né? 16 de setembro. Amanhã, hein? Dia 17. Então, 17, né? E já passamos de 100 candidatos, né? Então, muita atenção nesse passo. Que isso não seja um desmotivador. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Para a gente é super importante saber
que tem tanta gente querendo, para a gente continuar novos convênios, novas parcerias, novas turmas, isso é muito importante. Então, os 60 primeiros pré-projetos, ou seja, os 60 primeiros classificados, vão para a fase de entrevista, tá? A fase de pré-projeto... Essa é uma etapa tão temida, né? O que é uma grande conversa, muito parecido com o que estamos vivendo aqui. Exatamente. É uma grande conversa, a entrevista. É para entender exatamente o que o teu problema, o que significa o teu problema, né? O que é que você está imaginando. Às vezes você não escreveu ali alguma coisa, ficou alguma dúvida do teu pré-projeto, os professores podem perguntar alguma coisa. É uma grande conversa, tá? Ou seja, acalme-se. Acalma, vai dar tudo certo. E aí os 60 primeiros classificados vão para a entrevista. E essas duas fases são classificatórias e eliminatórias. Isso é importante que se diga. Depois vai para a terceira fase, que também é uma reclamação, que é a fase da análise do currículo, mas fica a boa notícia. A fase de currículo, ela não é eliminatória, ela é meramente classificatória. E tem peso 1, enquanto que as outras duas fases têm peso maior. Então, o que a gente quer saber é o que sua trajetória profissional. É basicamente isso que a gente quer fazer. Mas aí eu também queria chamar a atenção para o anexo relacionado ao currículo, tá? No anexo, que é vou abrir aqui, vou filar, tá? No anexo do currículo, que é o anexo 2, não sei se dá para mostrar, mas o pessoal vai ver. Esse anexozinho aqui, vocês vão preencher com a pontuação que vocês acreditam que fazem jus, tá? E vocês vão assinar esse barema e vão juntar a comprovação. Então, é importante, tem uma observaçãozinha aqui que você deve juntar os documentos na ordem do barema. Então, façam isso com cuidado, com antecedência, gente, que é muito importante. Aí você vai dizer, tem até o dia 6, aí vai se escrever dia 5, né? Aí não pegou os documentos. Só tem até o dia 7 de outubro para enviar a documentação nos parâmetros. Fique claro, eu li também no edital que não haverá possibilidade de complementação de entrega de documentos, né? Isso, por isso é tão importante essa antecedência e desde já te agradecer, né, por a gente estar aqui falando sobre o edital, para poder estimular vocês a não só se inscreverem, mas enviarem a documentação logo. Enviem a documentação, para que não tenha nenhum problema exatamente disso, de esqueci, não vi, não ter nenhum tipo de entrave, que seja um processo, né, de seleção muito limpo, muito transparente, muito tranquilo para a gente e para vocês, candidatos e candidatas. Eu acho que esse é o nosso mote também, né, do nosso pedido. E cada etapa dessa tem uma equipe de professores específica? Isso. Cada fase é um grupo de professores. Um grupo realiza cada fase. Quem participou de uma fase não participa da fase subsequente. Então, os professores que irão fazer a análise do projeto, temos um grupo, que farão a entrevista a outro grupo, que fazem a análise curricular, outro grupo. Uma pergunta que não quer calar. Tem prova de língua estrangeira? Ou a risadinha entregou. Não tem prova. Se você olhar, quando vocês forem ler o edital, e vocês vão ler direitinho, né? Quando você for ler o edital, você vai ver que tem uma regra lá, que diz o seguinte: até o 18º mês do curso, ou seja, você vai fazer a seleção agora, você vai ser aprovado ou aprovada, você vai entrar, você vai começar as suas aulas. Você tem até o 18º mês para ou entregar um certificado de proficiência, expedido por qualquer instituição que tenha reconhecimento, validade, que de fato tenha seriedade, né? Não fazemos critérios de A, de B, mas um certificado de proficiência, ou você tem a possibilidade de pagar uma disciplina de inglês instrumental e ser aprovado. Essa disciplina de inglês instrumental, dentro da nossa universidade, essas disciplinas, elas são ofertadas nas graduações, não tem nenhuma relação com a gente, tá? Então, a gente não tem nenhuma ingerência sobre isso, mas são 18 meses após o início das aulas que você tem para entregar esse certificado ou ser aprovado nessa disciplina. Então, não é pelo idioma que você não vai fazer a seleção, né? Se isso era um problema, a gente já resolveu. Já não é. Tá resolvido. Exatamente. E existem testes de proficiência que tem validade ampla. Então, você fez um teste de proficiência lá atrás, eu não vou saber aqui citar todos eles, mas existem testes de proficiência que você fez, olha, sei lá, o que eu fiz lá, o Preliminary English Class que eu fiz lá em 1995, né? Tem 30 anos, meu Deus do céu. São 30 não fala, não se entrega não. Não se entrega não, amigo. Então, eu acho que ainda tem validade. Fui fazer a conta agora que me assustei. É isso mesmo. Quando eu entrei na graduação. Mas mesmo não tenha feito, essa possibilidade
de cursar, de fazer inglês instrumental na própria universidade, também é um facilitador, né? Com certeza. E como a Lívia colocou, é aberto. Você pode fazer um curso numa escola de língua, por exemplo. A escola de língua vai te dar um teste, vai te dar o certificado de proficiência. Isso vai ser anexado ao teu dossiê e está tudo certo. E está sanado, né? Isso. Perfeito. Gente, o programa de pós-graduação é em Direito e Inovação, mas aqui no tribunal nós temos muitos servidores e servidoras que não têm formação em Direito. É exclusivo para quem tem formação em Direito? Ou existem outras áreas que podem... que os profissionais podem se inscrever? Não, com certeza. A gente coloca em edital direito ou áreas afins e a gente cita no edital algumas áreas que são aceitas. Se você não é formado em direito, candidate-se, né, apresente sua inscrição, sua problemática. Ela sim precisa ter conexão com o direito, isso é super importante. E aí, esse seu diploma ele vai ser avaliado, mas principalmente em cima do teu problema, do teu problema apresentado, tá? Números, nosso corpo docente, a gente brinca, né? A gente tem advogado, engenheiro, servidor público da área de informática. A nossa formação já é interdisciplinar, então não faria sentido a gente não abarcar as demais áreas. Então, acontece. Então, não se sinta limitado ou limitada. Se você é servidor do tribunal, juiz ou magistrado, juíza, servidor, você vai poder estar participando do processo seletivo. Perfeito. Mais um facilitador agora, né? O que pode incentivar esse número aí crescer, né, não? Você tá entendendo? Inclusive porque, assim, dentro da linha 1, a gente tem situações, assim, tem projetos que envolvem inovação social. Então, a pegada do direito tem que ter a conexão e o direito vai ser o meio, né? Vai ser a forma de produzir aquilo ali. Então, Lívia colocou no início, na fala, assim, a possibilidade de você ter um trabalho de curso que vai apresentar, por exemplo, um anteprojeto de lei, um desenho. Não, a gente entende que a solução aqui precisa de uma alteração legislativa. E, às vezes não precisa. A gente tem alunos lá que são determinados órgãos, olha, se eu fizer uma recomendação, uma proposta de recomendação, uma proposta de resolução, será que não atingiria essa mesma finalidade? Se eu analiso, por exemplo, as condições gerais de uma determinada empresa na área privada, né, pensando no advogado ou advogada que é nosso aluno, será que isso não resolve o problema se ele modificar, que é uma mudança de cultura, virar a chave, seja do ponto de vista da proteção de dados, seja do ponto de vista do direito do consumidor? Será que eu não posso incentivar a apresentar o meu projeto? Olha, modifica essa postura que você está tendo aqui, e ele vai lá e altera e resolver o problema sem precisar procurar o judiciário, por exemplo, né? Então, o que é que não pode... O que é que um servidor tem lá um entrave, alguém que trabalha, sei lá, no ponto de vista administrativo, que está ali, olha, isso aqui é um entrave, está gerando uma burocracia desnecessária para... Vamos inovar aqui nesse fluxo? Perfeito. Com certeza. Tem duas outras coisas que eu queria ainda destacar, falando de seleção, que são os anexos 5 e 6 do edital. Por quê? Porque no anexo 5 estão lá os critérios em que o seu pré-projeto vai ser avaliado. Então, muitas vezes, o candidato fica na dúvida, faz assim, mas eu estou no tribunal, sei lá, 20 anos, mas eu não piso na academia, não vou na Católica, na Federal, seja lá onde for, há não sei quantos anos, eu não vou saber fazer. Bom, além do modelo lá do anexo 1, tem os critérios aqui que você vai ser avaliado e avaliada. Então, aqui do anexo 5, né, o seu tema. O tema de pesquisa tem pertinência com as linhas? Isso vai ser avaliado com sim, parcialmente ou não. A justificativa, o problema. Então, está aqui exatamente o que vai ser avaliado. E no anexo 6 tem esses parâmetros também, mas aí para a entrevista. O que, de fato, vai ser perguntado ali. Considerado ali, né? Isso, e pontuado. Então, quanto é que vai valer da sua nota? A parte de motivação e objetivos tem peso de 20% da tua nota. A experiência profissional e a vivência, mais 20%. A tua capacidade de análise crítica sobre aquele problema que você está apresentando, mais 20%. Então, você não vai ser surpreendido em nenhum momento nesse processo. Esse processo, nosso compromisso também é com a transparência e no sentido de o que você vai ser avaliado está aqui. Então, é só mergulhar nessa leitura um pouquinho. Não é um edital tão longo também. Eu ia dizer isso, não é um edital longo, né? Agora, bem específico, cuidadoso, né? Percebi que tem todos os mínimos detalhes. Então, tá lá. O que é que vai ser avaliado, o critério de desempate, né? Enfim, o formulário do pré-projeto. Minha gente, eu achei isso sensacional. Não foi? As datas, tá tudo lá. Meia hora, leu tudo, né?
E acho que vale aqui lembrar mais uma vez, né? Lê o edital, preste atenção na documentação, considere as observações que estão sendo feitas lá, né? Para que a sua problemática encontre uma solucionática, não é? É verdade. Lívia, professora Lívia, que eu tô aqui cheia de intimidade. Mais alguma observação que a gente não tenha falado que você queira lembrar agora? Não, de forma alguma. Acho que só agradecer o tempo inteiro. Acho que é meu movimento de vida, é agradecer a oportunidade de a gente estar junto, da gente estar discutindo sobre o nosso programa. Cada vez que a gente, é o que Vini falou, o nosso olho brilha porque brilha mesmo. Sempre que a gente pode conversar um pouquinho sobre o programa, conversar, vocês todos aqui que estão atrás de estarem ouvindo sobre a gente, é super importante. Agradecer a você, a escola, a Universidade Católica também, que sempre permite com que a gente vá o tempo inteiro, né? Dialogando com as instituições e facilitando esse processo. Acho que abrir esses caminhos, né? Com certeza, é um agradecimento coletivo. E você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa seleção. Vá lá no site, se inscreva, mande sua documentação. Vai ser muito prazeroso para a gente escutar o que é que você pensa, né, sobre o processo de inovação social, tecnológica. Da nossa realidade, né? Porque é o que o Vini falou, é a minha realidade também, é o que eu vivo. Eu sou da área do direito, então aqui a gente tá literalmente junto nessa construção. Vai dar certo, né? Vai. Professor Vinícius. Não, também agradecer. Esse chique. Considerações finais. Eu também só tenho a renovar o agradecimento e a parceria da escola, né? Inclusive, nós temos um evento internacional que vai acontecer entre o dia 4 e o dia 7 de novembro, né? E o desembargador Jorge Américo também está com a gente, né, nos apoiando aí nesse evento. É o primeiro grande evento do nosso programa. É um evento em que a gente teve a aprovação da CAPES-PAEP, com a nota, somos sexta nota no Brasil, no ranking nacional. Né? Então, assim, é um evento em parceria com o CONPED, né, com o Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, e é uma oportunidade também muito, muito interessante para a gente debater. E o pessoal vai se inscrever, né, participar da seleção e, na sequência, já participa do evento, porque assim é logo emendando. Então, é isso. Muito digno, muito chique, inclusive. Exatamente. Então, eu queria também fazer o meu agradecimento aqui a vocês por terem vindo, né, por terem dedicado um tempinho da vida atribulada, corrida de vocês. Para você que nos acompanha, nós estamos gravando na hora do almoço, ok? Então, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela essa tranquilidade que vocês estão passando, porque a gente percebe com muita frequência essa tensão do candidato, né? Será que eu tenho, de fato, um problema? Ai, meu Deus, e a entrevista? E a prova de inglês? Então, é bom ver, a sensação que eu tive dessa conversa da gente aqui é tipo, sabe, convite de casamento? Pelo convite de casamento, você sabe como é que vai ser a festa, né? Então, sim. Por essa conversa aqui, dá pra gente entender esse clima acolhedor, né? Assim, como Lívia falou, estamos juntos, vamos construir a solução, vamos trazer o produto, né? E, então, mais uma vez, muitíssimo obrigada a vocês. Eu espero que vocês recebam muitas problemáticas e encontrem muitas solucionáticas. E a você aí, servidor, servidora, magistrado, magistrada, não deixe de se inscrever. E mesmo que você não seja da área do direito, perde tempo não, vai lá. Vai que essa é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Então, um cheiro para vocês tudinho e até o próximo Ipod. Tchau, tchau.